Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, Deus ele nos chamou, e eu gostaria que você prestasse muita atenção hoje na palavra. Deus ele nos chamou, queridos, para sermos administradores. Administradores. Quando Deus cria Adão, o que ele faz com Adão? Ele coloca Adão no jardim. E qual que era a função de Adão no jardim? Administrar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Sim ou não? Adão é colocado no jardim e ele começa a administrar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. A Bíblia, queridos, ela contém mais de 2.350 versículos referentes à administração financeira e às posses. Mais de 2.350 versículos que apontam para a administração financeira e de posses. Jesus, ele ensinou mais sobre finanças e administração do que qualquer outro assunto. Jesus ensinou isso porque existiam razões espirituais e razões práticas para isso. Se você vê os evangelhos, você vai ver Jesus ensinando sobre administração e sobre finanças todo o tempo. Quando ele chega na parábola dos talentos, ele diz que existia um senhor, que ele saiu, deu 5 talentos a um, 3 a outros e 1 a outro. No final, esse senhor volta e ele precisa que preste contas com relação ao quê? A administração financeira daqueles talentos. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu depositei nas suas mãos? Deus, ele colocou o fôlego da vida em nós, sim ou não? O poder de escolha, o poder de decisão, sim ou não? O nosso livre-arbítrio. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos prestar contas com relação à administração que nós fizemos dos anos que nós passamos pela face da terra. A ponto de o Senhor Jesus falar que nós vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos. Então eu e você temos o direito e o privilégio de administrarmos o nosso falar. Tudo é uma questão administrativa. Tudo é uma questão de administração. Tudo é uma questão daquilo que nós vamos fazer com aquilo que Deus já nos deu. Você consegue me entender? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero começar com as razões espirituais. A maneira como lidamos com as nossas finanças tem um grande impacto na nossa intimidade e no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós vamos entrar no assunto de finanças na igreja, as pessoas se assustam, falam, pastor, mas nós vamos falar de dinheiro na igreja? Sim, queridos, nós precisamos ensinar sobre dinheiro na igreja. Por exemplo, o nosso país hoje está em uma guerra invisível, mas uma guerra política, sim ou não? Vocês já perceberam? O Brasil está rachado entre direita e esquerda. Eu não vou entrar em assuntos políticos, queridos, mas preste atenção aqui em mim. O Brasil está guerreando entre direita e esquerda, por quê? Porque a direita fala assim, nós devemos administrar o dinheiro de uma forma. E a esquerda vai falar, não, nós devemos administrar o dinheiro dessa forma. É tudo uma questão de como administra as finanças. E nós precisamos entender isso. Se 70% dos divórcios, queridos, que acontecem, está relacionado a finanças, há uma importância de nós entendermos como nós devemos administrar os nossos recursos. E quando eu falo 70% do divórcio, queridos, não é fora da igreja. Porque o número de divórcios fora da igreja, infelizmente, é o mesmo número de divórcios dentro da igreja. Nós estávamos conversando como líderes, segunda-feira, e uma questão eu perguntei para os líderes da igreja, por que muitas vezes nós não conseguimos fazer a ponte de domingo para segunda? Você foi para o céu agora no louvor, sim ou não? Você sentiu o céu descer sobre a terra? Você foi tocado por Deus no louvor, sim ou não? Por que nós não conseguimos fazer a ponte de domingo para segunda e manifestarmos o céu no nosso trabalho?
Porque nós oramos e falamos, nós necessitamos de um avivamento, Deus traz um avivamento. Eu creio em avivamento, queridos, mas eu creio no avivamento da segunda-feira. Onde aquilo que eu aprendo com Deus, eu pratico na segunda-feira. Aonde eu guardo o meu falar dentro da igreja, e eu guardo o meu falar na segunda-feira. Aonde eu falo de uma maneira aqui dentro com o povo de Deus, e falo da mesma maneira lá fora com o ímpio. Você consegue me entender? É essa ponte para segunda-feira que nós precisamos conversar um pouquinho, queridos. E as finanças estão relacionadas diretamente com nossa intimidade com Deus. Abram comigo lá em Lucas 16, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 11. A NVI fala assim, queridos. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Mais uma vez. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? A maneira que administramos as nossas finanças nesse mundo tem um impacto com relação às revelações que recebemos de Deus, queridos. Um relacionamento mais íntimo com Cristo é a verdadeira riqueza. Sim ou não? Um relacionamento íntimo com Jesus, uma vida com Jesus é a verdadeira riqueza. Mas como que nós vamos ter essa revelação ou viver essa revelação se nas coisas desse mundo ímpio, ou nas riquezas desse mundo ímpio, nós não somos dignos de confiança? Nós não somos fiéis nas nossas riquezas, na administração do nosso dinheiro nessa terra. Como que nós vamos receber e ser dignos de confiança das coisas eternas? Então a maneira que eu lido com as coisas naturais vai refletir nas coisas espirituais. A maneira com que eu lido com as coisas naturais, elas refletem nas coisas espirituais. Pastor, eu gostaria de mais revelação de Deus. Seja fiel nas riquezas que Deus tem colocado nas suas mãos, nas riquezas desse mundo ímpio. As coisas estão ligadas, queridos. O dinheiro, queridos, é o maior rival de Cristo para a liderança das nossas vidas. Abram comigo lá em Mateus 6:24. Olha que interessante esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O primeiro mandamento, queridos, é um tratado contra a idolatria. Presta atenção aqui em mim. Qual que é o primeiro mandamento? Amará o seu Deus acima de todas as... O primeiro mandamento que Deus dá ao ser humano, queridos, é um tratado contra a idolatria. Você não pode amar nada acima de Deus. É um tratado contra a idolatria. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Acima da sua família, acima dos seus filhos, acima das suas finanças, acima de todas as coisas. É um tratado contra a idolatria. Por quê? Porque a idolatria traz destruição e cegueira, queridos. Deus já sabia. E Ele estabelece o primeiro mandamento para quê? Para ser um trato contra a idolatria. Idolatria, queridos, é tudo aquilo que se põe em primeiro lugar. Idolatria é tudo aquilo que eu ponho em primeiro lugar. Nós podemos idolatrar coisas lícitas, queridos. Tem pessoas que idolatram os seus filhos, aonde os seus filhos são a primeira coisa de tudo em sua vida. Se dedica tanto aos filhos, que os filhos tomaram o lugar de Deus no seu
coração. Isso aconteceu com Abraão. Ele recebe a promessa, ele recebe Isaac, o que Deus fala? Vai lá, sacrifica Isaac, está tomando um lugar aí. Ele pega Isaac, anda 3 dias, sobe no monte. Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, não precisa, já vi que você... E se Deus pedisse, queridos, o que você faria? Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus no seu coração, Deus vai pedir. É um alerta isso para você. Se o teu carro tomar o lugar de Deus no teu coração, Deus vai pedir para você entregar o carro. Se o teu filho tomar o lugar de Deus no seu coração, Deus vai pedir para entregar o seu filho. Pastor, Deus vai matar meu filho? Não, Ele vai pedir para você entregar. Fica tenso assim às vezes, né? Mas você consegue me entender? Idolatria, queridos, porque nós evangélicos, entre aspas, assim, nós não somos evangélicos, ok? Somos filhos de Deus, mas a Veja nos classifica como evangélicos, mas tudo bem. Nós pegamos pedra e falamos pro pessoal assim, ó lá, ó, aquela imagem está se dobrando, isso é idolatria, queridos. Idolatria não é uma imagem, é a pessoa prostrada diante dele. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, tomando o primeiro mandamento de Deus. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. E o nosso coração, queridos, é uma fábrica de produzir ídolos. O meu e o seu coração é uma fábrica de produzir ídolos. Já viu quando a pessoa se apaixona? É um ídolo que nasce. A ponto de homens e mulheres casados, um homem casado, se apaixonar por uma mulher, estragar o seu relacionamento com Deus e com a sua família, porque colocou um ídolo na frente. Pessoas apaixonadas são idólatras. Consegue me entender? Se tem alguém aqui é que sim, querido, se arrependa. O dinheiro, ele tem poder para tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, queridos. O dinheiro tem esse poder de dividir o nosso coração. O dinheiro tem o poder de nos fazer servir a Mamon, de ter um outro Senhor. Você não vai ver na Bíblia, em todos os relatos de Jesus, Jesus não chama nada de Senhor, a não ser Mamon. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você servirá a um e aborrecerá a outro. Ou você amará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E nós precisamos lutar com isso, queridos, e entender isso. Quais que são as razões práticas para isso, queridos? Para Jesus falar tanto sobre isso. O Senhor sabia que precisaríamos de sabedoria para administrar as nossas finanças. Nós conversamos muito semana passada sobre sabedoria. E nós precisamos da sabedoria do alto para administrar as nossas finanças, queridos. Por isso, Ele revelou nas Escrituras os seus princípios quanto ao trabalho, aos ganhos, aos gastos, às economias, aos investimentos, às contribuições, aos pagamentos de dívida, às transferências desse ensino aos nossos filhos. Nós precisamos, como filhos de Deus, sentar com os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a administrar. Ganhos, percas, não ter dívidas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Só que a gente tem, às vezes, o mau costume de largar tudo na mão da escola, né? Não, um dia ele vai aprender lá na aula de matemática a fazer isso. Levante a mão aqui, de nós. Quem aprendeu com o pai e com a mãe a administrar finanças? Só para mim. Você está vendo que metade, mais ou menos, 40% aprendeu e o resto não?
E nós precisamos, é a nossa responsabilidade como pais, como filhos de Deus, sentar com nossos filhos e ensinar a respeito de finanças. Porque finanças é algo espiritual. E nós precisamos entender isso. E os princípios não são só os princípios de contribuição. Porque geralmente quando a gente vai falar de finanças na igreja, nós damos ênfase aos princípios de contribuição. Os princípios de contribuição, queridos, eles são extremamente importantes. Só que os princípios sobre ganho, gastos, a maneira que nós administramos o nosso dinheiro é extremamente importante. É extremamente importante, nós precisamos entender isso. Assim, o povo de Deus tem administrado o dinheiro pela perspectiva do mundo e não pela perspectiva de Deus. Nós acabamos administrando como o mundo administra. E nós precisamos entender a mentalidade de Deus e começar a administrar como Deus administra. E qual que é a parte de Deus e a nossa parte nessa administração? Vamos lá, vamos começar pela parte de Deus. Deus, Ele é dono de tudo. Deus, Ele é dono de tudo. Salmo 24:1 fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Deus, Ele é dono de tudo, queridos. Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Ageu 2:8. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então de Deus é a prata e o ouro. Toda a terra é de Deus. Levíticos 25:23, a palavra fala assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Quando ele está falando terra, aqui não é o planeta Terra, é terra de cultivo. A terra é dele. Todos os animais, Salmos 50, do 10 ao 12, fala assim: pois são meu todos os animais do bosque, e o gado, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Queridos, todos os animais são de Deus. Todas as vaquinhas que dão leite aqui na colônia, elas são de Deus, elas pertencem a Ele. Tudo é dele. E Ele compete ou entrega pessoas para que seja administrado. Toda a prata, todo o ouro, tudo é dele, queridos. Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele, foi criado por Ele. Como seguidores de Cristo, queridos, devemos reconhecer que Deus é dono de todas as coisas, de todas as nossas posses. Tudo que você tem é de Deus, queridos. E nós precisamos reconhecer isso. A roupa que você veste, a comida que você come, a energia que você tem, a tua inteligência, a tua mentalidade, o teu trabalho, tudo vem dele. Tudo é dele. A cama que você dorme, a casa que você está vivendo, tudo é de Deus. Quando nós começamos a exercitar isso, queridos, nós vamos começando a entender que nada é nosso. Nada é nosso. Lucas 14:36, Jesus fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Por que Jesus chega em um ponto e ele fala assim para os seus discípulos: se vocês não renunciarem tudo que vocês têm, vocês não podem ser os meus discípulos? Porque se vocês não renunciarem tudo que vocês têm, vocês não entenderem que tudo é meu, tudo passa por vocês e volta para mim, vocês não podem ser meus discípulos. Porque aquilo que você não renunciou vai se tornar o ídolo na sua vida. Tudo aquilo que você não renunciou vai se tornar o ídolo na sua vida. Jesus antecede tudo isso e fala assim: ó, se vocês não renunciarem tudo que vocês têm e não me seguirem, vocês não podem ser os meus discípulos.
Só que a ideia não é largar tudo, vamos largar tudo e sair. Não, queridos. É renunciar tudo no seu coração. Nada é meu. Os meus filhos não são meus, o meu dinheiro não é meu, as minhas coisas não são minhas, são tudo dele. Quer uma injeção, queridos, para vencer a tua ansiedade? Sim ou não? Não tem ninguém ansioso aqui, nesse mundo maluco que a gente vive? Quer uma injeção para vencer a ansiedade? Renuncie tudo, nada é teu. O que te deixa ansioso? Tua família? Ela não é tua, entrega para ele. Suas finanças, elas não são suas, entrega para ele. Pastor, eu ando ansioso por causa do meu futuro, dia de amanhã. O amanhã pertence a ele. Eu entrego a ele. Você está me entendendo? Quando nós reconhecemos que tudo é dele, queridos, nós começamos a andar na leveza dele. Nós arrancamos os ídolos do nosso coração e começamos a entender que é ele. É por ele e para ele. Deus supre as nossas necessidades, queridos. Estamos falando da parte de Deus. Deus supre a nossa necessidade. Gênesis 22, 14, Deus é referido como Jeová Jirê, o que significa o Senhor proverá. Quando Isaac para perto de Abraão e fala: pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o sacrifício. Não estou vendo o animal do sacrifício. O que Abraão fala para ele? Jeová Jirê. Deus proverá a oferta para ele. E esse é um princípio poderoso, queridos. Em Cristo Jesus, Deus já proveu tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Lembra lá o que Isaac pergunta para Abraão? Meu pai, aonde está o cordeiro? Eu vejo as coisas, mas eu não vejo o cordeiro. Essa pergunta ecoa os anos, chega diante de João Batista. João Batista responde a pergunta de Isaac falando o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac pergunta, João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro foi o sacrifício perfeito. E nesse sacrifício perfeito nós temos todas as nossas necessidades supridas nele. Você precisa de amor, você encontra amor em Cristo Jesus. Você precisa de provisão financeira, você encontra nele. Você precisa de alívio para a sua alma, você encontra em Jesus, no Cordeiro Santo de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Você consegue me entender? Essa é a provisão de Deus. Essa é a provisão em Jesus, onde nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Mateus 6,33, palavras do Senhor Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Comida, bebida, vestimentas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos andar seguro, nada vai nos faltar. Você consegue me entender? Essa é a parte de Deus, queridos. Filipenses 4,19, abram comigo esse texto. Se você tiver costume de marcar a sua Bíblia, já marque esse texto. Filipenses 4,19. A palavra de Deus fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mais uma vez, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades.
Deus é previsível, queridos, na sua fidelidade. Deus é fiel, Ele é previsível na sua fidelidade, pois supre as nossas necessidades, mas Ele é imprevisível na maneira de nos prover. Ele é imprevisível. Deus usa várias formas para nos prover. Na Bíblia, o Senhor supriu o seu povo de diferentes modos inesperados. O mesmo Senhor que alimentou os filhos de Israel com maná durante 40 anos no deserto, alimentou 5.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. No deserto caía o maná. De repente aparece Jesus com 5 pães e 2 peixes e multiplica e toca uma multidão. Deus, Ele usa várias maneiras, queridos, para suprir as nossas necessidades. Por isso a gente não precisa andar preocupado pensando, não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer daquele jeito. Não, queridos, simplesmente confia, Ele vai fazer. Ele faz de formas que nós não esperamos. Ele age de maneira que nós não entendemos. De repente vem provisão de onde você não sabe que vinha provisão. Uma vez nós estávamos em casa, estávamos servindo a Deus, trabalhando no ministério, extremamente apertado, difícil de fechar o mês, eu e a Karen, nós oramos, falamos, e agora, o que vai acontecer? Queridos, eu fui no lugar onde eu guardava a parte administrativa nossa, a Karen deixava tudo separadinho, as contas que tinha que pagar, tudo certinho. Eu abro aquela pasta, no final da pasta, queridos, tinha R$500 lá. E eu perguntei para ela, de onde veio? Não sei. Queridos, com o salário que a gente tinha, queridos, se a gente perdesse R$500, a gente entrava no desespero. Não tem de onde vir. Eu fiquei pensando, meu Deus, de onde que veio esse dinheiro? Comecei a procurar, tentar lembrar. Queridos, o dinheiro apareceu. Se eu for racionalizar, a gente pode pensar assim, toda nota de dinheiro, ela tem seu código, seu número. Deus vai fazer dinheiro? Não sei, queridos, eu sei que aquele dinheiro apareceu. E eu usei muito bem, fiquei muito feliz. Pagou as contas. E era R$500 que nós precisávamos para fechar o mês. Talvez fosse 502, ia ter 502 lá. Formas diferentes, queridos. Deus age de formas diferentes. Quando nós estávamos vindo para cá, queridos, para iniciar a igreja, nós não tínhamos definido como nós íamos sobreviver. Lembro de uma conversa com o Arno perguntou para mim, e a parte financeira? Falei, Arno, se eu tivesse todas as respostas, não dava por fé, não sei. Ele falou, não, então vai lá. Vai. Quando nós decidimos ir, um dos pastores chegou para nós e falou, eu estou ofertando meu carro para vocês, ele vale em torno de 10 ou 12 mil, você vende, você consegue se manter 6 meses lá. Veio uma provisão. E os 6 primeiros meses, que foi o início da igreja, nós conseguimos nos manter. Depois Deus foi usando outras maneiras. Mas Deus supre as nossas necessidades. Esse é o mesmo Deus, queridos, que disse a Elias em 1 Reis 17, do 4 ao 6, assim, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentasse, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Imagina, Elias estava lá no deserto, e de repente vinha uma cordonista e trazia o quê? Pão e carne. Vocês já comeram pão com bife ali do Ravanello ali? Tipo isso assim, queridos. Vinha um pão com bife para ele. De manhã e de tarde. Supria as necessidades deles de forma sobrenatural. Essas são as responsabilidades de Deus, isso são promessas. Isso é o que acontece, essa é a responsabilidade de Deus. Mas para toda a responsabilidade de Deus, necessita uma contra-resposta nossa. Sim ou não? Existe uma responsabilidade nossa. E qual que é a nossa responsabilidade? Queridos, eu e você fomos ensinados a viver nesse mundo natural. Nós fomos ensinados desse jeito. Só que a Bíblia fala que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no império das trevas, dominados pelo império das trevas, aprendemos a cultura do império das trevas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, nós somos transportados para o reino do Filho do seu
amor. E nesse reino nós precisamos aprender como esse reino funciona. Existem benefícios nesse reino e existem responsabilidades. Existe o ônus e existe o bônus. Nós entramos para o reino de Deus, só que nós precisamos aprender as nossas responsabilidades, aquilo que Deus espera de nós. Qual que é a nossa responsabilidade? Ponto 1, somos mordomos das posses de Deus. O que é um mordomo? Mordomo é um administrador das posses de outra pessoa. Existe um princípio no reino de Deus que se chama princípio da mordomia. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Seu filho é seu? Sim ou não? Não. Seu filho é de Deus. E você é mordomo sobre algo que é de... Por que você educa, cria seus filhos, ensina a palavra de Deus para eles se eles não são seus? Porque você está exercendo o princípio da mordomia. Você está cuidando daquilo que não é seu. E nós somos administradores, queridos, das coisas de Deus, daquilo que Deus nos deu. A nossa vida, queridos, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida não é mais nossa, queridos. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Paulo falava. Já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em nós, nós manifestamos a Cristo, queridos. Então, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós exercemos o princípio da mordomia nas nossas vidas. Por que você vai para a academia, cuida desse teu corpinho bonitinho? Sabe por quê? Porque você está exercendo o princípio da mordomia, cuidando daquilo que Deus te deu. Por que você cuida da sua alimentação, busca se alimentar melhor? Amém, queridos? Amém? Por que você levanta um pouquinho antes, faz uma caminhada? Por quê? Porque você está exercendo o princípio da mordomia, cuidando daquilo que Deus tem te dado. Porque nem a sua vida é sua. O fôlego da vida foi nos emprestado. Veio de Deus e retorna para Deus. E o teu corpício vai para o pó. Do pó veio, para o pó volta. Princípio do Lavoisier. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Lembram lá do princípio de Lavoisier? A Bíblia já falava sobre isso. Consegue me entender? Então nós precisamos exercer o princípio da mordomia, queridos. Nós somos administradores das coisas que Deus tem nos dado. E para isso, queridos, nós precisamos ser fiéis. Deus é todo dono de tudo aquilo que nós temos, queridos. Ele nos deu a responsabilidade de administrar aquilo que Ele nos confiou. E nós precisamos ser fiéis. Por que às vezes eu pego no pé assim para a gente deixar o templo arrumado, tomar cuidado com as cadeiras, tomar cuidado com os cabos, com os microfones? Queridos, nada disso aqui é nosso. Tudo é de Deus. Não é nosso, é de Deus. Não é nem do Arlindo, é de Deus. Mas nós cuidamos porque nós cuidamos para Deus. Essa é a nossa responsabilidade. 1 Coríntios 4:2 fala assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Cabe a nós, os dispenseiros, aqueles que cuidam das coisas de Deus, ser encontrado fiel, querido. Por que eu não falto o grupo familiar? Porque eu sou fiel. Por que eu não falto o culto? Porque eu sou pastor. Não posso faltar culto. Não, estou brincando. Por que eu não falto culto? Porque eu sou fiel. Você consegue me entender? Então nós precisamos trabalhar essa fidelidade em nosso coração, queridos. Devemos ser fiéis em tudo o que temos. Não devemos ser apenas servos fiéis dos 10%, por exemplo, do dízimo, queridos. Como também dos 90%.
Exemplo, a pessoa vem aqui e fala: pastor, eu entrego meu dízimo certinho, Deus vai me abençoar, repreende o devorador, toda aquela história que você conhece. Só que daí dos 90% o cara gasta mais do que ele ganha, e dá o golpe nos outros ainda. Você consegue me entender? Nós podemos contribuir, só que não são só os 10% da tua contribuição que é de Deus, outros 90% também são. E nós precisamos falar: Deus, e aí, como que nós administramos isso? E aí, Deus, quais são os princípios para nós vivermos isso? Como que nós trabalhamos com isso? Como que nós não damos cheque sem fundo? Jesus, nos ajuda. Você está me entendendo? Nós precisamos entender esses princípios, queridos. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas. Abram comigo lá em Lucas 16, capítulo 10. Capítulo 16, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se formos fiéis nas pequenas coisas, queridos, Deus pode confiar responsabilidades maiores a nós. Não devemos administrar as nossas finanças de maneira que lhe desagrada, porque isso faria de nós mordomos infiéis. Se eu for infiel no pouco, eu vou ser infiel no muito. Agora, se eu for fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. E quando eu sou fiel no pouco, Deus vai me acrescentando. A autoridade espiritual é assim, queridos. O entendimento das Escrituras é assim. Quando você é fiel no pouco que você sabe. Por exemplo, você sabe lá João 3,16 de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, eu sei isso, é pouco. Mas de repente com o meu colega de trabalho eu falo assim: ó, querido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu. Você está sendo fiel no pouco. Você fala de Jesus com aquele pouco que você sabe. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento para o muito. Porque se nós não somos fiéis no pouco, nós vamos ser fiéis no muito. Quem quer bastante responsabilidade aí? Levanta a mão. Ninguém quer? Queridos, administração é tudo uma questão de responsabilidade. Quer subir de cargo na sua empresa? Sim ou não? Você quer? Sim? Você quer que a sua empresa cresça? Sim ou não? Você quer que seus negócios cresçam? Sim ou não? Negócios crescendo, o que significa? Assumir novas responsabilidades. Simples assim. O Cris, que trabalha como pedreiro, se ele quer que o negócio dele cresça, ele vai ter que assumir novas responsabilidades. A responsabilidade de subir uma nova casa. Só que quando nós falamos para os crentes: você quer nova responsabilidade? Não quero não. Está fugindo da bênção, querida. Está dizendo não para aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, crescer é assumir responsabilidades. Lembra da parábola dos talentos? E deu a cada um segundo a sua capacidade. Quando eu cresço na habilidade de assumir responsabilidades, eu cresço no poder que eu vou ter de administrar talentos. Só que isso começa sendo fiel no pouco. Quer ver um exemplo da igreja? Bem simples. Você crê que a igreja vai crescer, sim ou não? Crê? Quantas? 150? 500? 1000 pessoas? 1000? Quem vai cuidar das 1000? Eu não, é você, querido.
Se nós somos 60 em grupos familiares hoje, 70 em grupos familiares, nós pulamos para 150 até o final do ano que vem, amém? Amém. Nossa responsabilidade vai aumentar. Mais pessoas, mais problemas. Glória a Deus. Pastor, Deus precisa agir na minha área financeira, pastor. Deus precisa fazer alguma coisa. Deus tem que fazer alguma coisa. Eu quero crescer na vida. Crescer na vida é assumir responsabilidade, meu irmão. Pastor, eu quero casar, pastor, eu quero casar. Já viu? As mulheres têm mais disso, né? Eu quero casar, eu quero casar. Casar é assumir? Eu quero ter filho. Eu fiz 3, queridos. Agora parou. Cresce em responsabilidade. Você me entende? Então nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Sendo fiéis, queridos, crescemos na intimidade com Deus e com Jesus. João 14, 21 fala assim: aquele que tem meus mandamentos e os guardas, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar os meus mandamentos é assumir responsabilidade. Eu entendo e pratico, eu guardo os mandamentos. E quando eu guardo esses mandamentos e começo a praticar, o que acontece? Jesus vai se manifestando na minha vida. E quando Jesus vai se manifestando na minha vida, eu vou crescendo em intimidade com Ele. Só que tudo está interligado, é tudo uma coisa só. Nossa fidelidade na obediência, no serviço e na aplicação dos princípios financeiros divinos faz o nosso amor por Jesus crescer, queridos. Faz o nosso amor por Ele se desenvolver, faz Ele se manifestar na nossa vida. Só que a gente fala às vezes de manifestação de Deus, a gente pensa no reteté, né? Uma gente meio pentecostal assim, né? Daí você acha, nossa, o agir de Deus, gente caindo no chão, rolando, babando, orando em línguas, aquele mover, tudo isso é bom, é lícito. É assim. Só que aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que têm os meus mandamentos, esses são os que me amam. E o meu Pai vai amar eles, e eu, Jesus, vou me manifestar a eles. Quer uma manifestação de Jesus na sua vida? Guarde os mandamentos. Viva os mandamentos de Jesus. Viva aquilo que você tem aprendido na igreja. O que acontece mais, queridos, quando somos fiéis? Desenvolvemos um caráter piedoso. Deus usa o dinheiro para revelar e refinar o nosso caráter. A maneira como lidamos com as nossas finanças é um indicador externo da nossa verdadeira condição espiritual. A maneira que você lida com as suas finanças, queridos, vai mostrar como você é espiritualmente. Podemos perceber muito sobre o caráter das pessoas ao examinarmos a maneira como ele lida com as suas finanças. A maneira como as pessoas lidam com as suas finanças tem muito a ver com o seu caráter. Está ligado com o seu caráter. Ah, pastor, sou casado, mas eu tenho a carteira dividida. Tenho o dinheiro dela e o meu dinheiro. Uma questão de caráter, queridos. Isso não existe no reino de Deus. Nunca existiu. Se os dois se tornam uma só carne, é uma só carne em tudo. Você consegue entender que são princípios necessários que nós precisamos aprender e viver? Só que muitas vezes nós temos bloqueio em falar de dinheiro. Estava comentando até com o pessoal aqui, nós vamos falar às vezes sobre dinheiro na igreja, as pessoas se fecham. Ah não, lá vem o pastor querer tirar dinheiro da gente. E se fecha. E nós precisamos entender os princípios que Deus tem com relação às finanças.
Vamos lá, nossa responsabilidade. Trabalho. Repita comigo assim, trabalho. Mais uma vez, empolgado. Segunda-feira é amanhã, cedo. Repita assim comigo, trabalho. Aleluia. Trabalho, queridos. Trabalho é a nossa responsabilidade, queridos. No decorrer da vida de uma pessoa, nós investimos aproximadamente 100 mil horas trabalhando. 100 mil horas trabalhando. Frequentemente esse trabalho gera algum grau de insatisfação. Às vezes você fala sobre trabalho, fala, nossa, segunda-feira, acordar lá para ir trabalhar, aquela desgraça, aquele trabalho que eu vivo, ah meu Deus. Imagina, você vai viver 100 horas pensando assim, 100 mil horas da tua vida pensando assim, ah, desgraça de trabalho, tem que trabalhar, imagine 100 mil horas da sua vida, queridos, aproximadamente. Queridos, foi feita uma pesquisa nas universidades americanas, e a maioria, mais de 90% dos estudantes, eles não procuram empregos ou eles não procuram um curso para se formarem profissionalmente direcionado para a sua vocação. Sabe o que eles buscam? Financeiro e status social. A maioria das pessoas que está sentada em um banco de uma faculdade hoje, ela está buscando status social e área financeira. Quanto que esse curso vai me fazer ganhar? Se forma, vai ter que trabalhar 100 mil horas durante a vida, mesmo ganhando bem, toda segunda-feira vai ser um parto para ele. Meu Deus, e para aquele trabalho, devia ter escolhido... Por quê? Porque não buscou na sua vocação. Você consegue me entender? Pastor, eu acho que eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando na minha vocação. Calma que nós chegamos até lá, tá? Compreender os princípios bíblicos relacionados ao trabalho, queridos, nos ajuda a encontrar satisfação no trabalho. Assim vivemos uma vida com propósito. Quando a gente começa a entender que trabalho não é só trabalho, queridos, nós começamos a entender que nós podemos viver por propósito. Se você está onde você está ali para manifestar o reino de Deus. Você está ali para abençoar pessoas. Você está ali para tocar a vida de pessoas. Nós precisamos girar essa chave. Deus criou o trabalho, queridos, para o nosso benefício. Gênesis 2:15. Pegue esse texto, também marque na sua Bíblia. O dia que você, segunda-feira de manhã, você lê ele. Daí eu vou te arrumar. Daí você vai ver com quem você tem que ficar bravo. Gênesis 2:15. Então o Senhor Deus falou ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Qual que era a função do homem no jardim do Éden? Cultivar e guardar. A primeira coisa que Deus fez com Adão, queridos, foi colocá-lo para trabalhar. Tomou, pois, Deus e colocou o homem para cultivar e guardar. Sabe o que Deus fez? Pegou o homem e falou, tem um lote para carpir. Existia um jardim que deveria ser cultivado e guardado. Deus faz o homem, pega o homem e fala assim, vem cá, agora tem um lote para você carpir, vou te dar uma enxada. E pôs Adão para cuidar do lote. Cuidar do jardim do Éden. Uma vez eu estava trabalhando na metalúrgica, o cara falou do meu lado assim, se eu pego esse homem que inventou o trabalho, eu arrebentava ele. Falei, o homem é grande, rapaz. Para arrebentar ele é difícil. Você vai ter que brigar com Deus, porque Deus criou o trabalho. E Ele criou o trabalho, queridos, para o nosso benefício, queridos. O Senhor estabeleceu o trabalho para o nosso benefício em um ambiente livre do pecado, no jardim do Éden. Estava livre do pecado e existia o trabalho. O que aconteceu, queridos? Após a queda, quando o pecado entrou no mundo, o trabalho ficou mais árduo. Abram comigo lá em Gênesis 3, 17 ao 19.
Gênesis 3, 17 ao 19. Deus falando para Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Só que agora deixa eu te dar uma boa notícia para você. Deus cria o trabalho em um ambiente livre do pecado, amém? Cria como bênção. Adão trabalhava e gostava do que fazia, amava o que fazia, vivia ali em plenitude. O homem cai, queridos. Quando o homem cai, Deus fala assim: maldita é a terra por sua culpa. Agora ela produzirá espinhos e abrolhos. Do suor do seu rosto você vai se alimentar. Agora você vai ter que ralar, peão. Vai ter que trabalhar. Só que isso foi antes da cruz. Depois da cruz, Jesus redimiu todas as coisas. Hoje o trabalho não é mais uma maldição, o trabalho é uma bênção. Depois da cruz, queridos, o trabalho é uma bênção. Quando você nasce de novo, você sai do império das trevas, Deus se estabelece no reino de Deus, e no reino de Deus o trabalho é uma bênção. Você começa a entender o propósito do trabalho, você começa a acordar segunda-feira de manhã, legal, tem um propósito, eu não vivo à toa, eu não vivo por final de semana. A pior desgraça que tem para um ser humano é viver pelo final de semana. Vou me ferrar a semana inteira trabalhando, mas daí final de semana vai ter um descanso. Queridos, isso não é vida, isso é sobreviver. Não é esse o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus é que a gente implante o reino dele sobre a face da terra. Aonde nós estamos trabalhando, nós estamos implantando o reino de Deus. Isso precisa virar nas nossas vidas. Daí eu não preciso comprar uma máquina de choque para trabalhar com meus colegas ali, porque eles ficam falando bobeira. Senão, mais uma cutucada para eles não falar bobeira junto comigo. Você consegue entender? Você consegue falar assim comigo? O trabalho é uma bênção. E segunda-feira de manhã você vai falar de volta: o trabalho é uma bênção. O Espírito Santo vai chacoalhar você hoje. Nós vamos ter um avivamento segunda-feira, queridos. Quando segunda-feira nós sairmos empolgados falando: eu vou manifestar o reino de Deus, eu vou ganhar uma vida para Jesus hoje, eu vou tocar aquela pessoa que está necessitada, eu vou orar por uma pessoa e abençoar ela. No meu trabalho eu vou persistir e Deus vai trabalhar o meu caráter. Deus usa o trabalho, queridos, para trabalhar o nosso caráter, desenvolver o nosso caráter, queridos. No trabalho, queridos, as nossas necessidades são supridas, queridos. Olha que interessante o que Êxodo 32, 21 fala. Deus ordena: 6 dias trabalharás. O trabalho ele é necessário para as nossas vidas. Quando é estabelecido o calendário de Deus, o que Deus fala? 6 dias você vai trabalhar, e um dia você vai descansar. Às vezes dá vontade de falar: Deus errou, tinha que ser um dia trabalhando e 6 dias descansando. Você já pensou assim? Eu já pensei. Só que Deus falou: não, 6 dias você vai trabalhar, porque o trabalho é necessário para a sua vida, ele é bênção para você. Então 6 dias você trabalha, produz, e um dia você descansa. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,10, só anote o texto, eu vou ler aqui. Ele fala assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O apóstolo Paulo é extremamente radical, queridos. Se você não quer trabalhar, você não come. Por quê? Porque o trabalho é necessário, é importante. O trabalho serve para desenvolver o nosso caráter. Um dos principais propósitos do trabalho, queridos, é desenvolver o nosso caráter. Enquanto o carpinteiro está construindo uma casa, a casa está construindo o carpinteiro. Já escutou isso? Enquanto o carpinteiro está construindo a casa está construindo o carpinteiro. Por quê? Porque vai trabalhando perseverança, criatividade, vai afinando as suas mãos. Fui ajudar o Cris lá no sábado, meu Deus, estou tudo atrapalhado. Não sei nem pegar aquela colher de pedreiro lá. Tudo atrapalhado para fazer. Só que você vê o cara com habilidade. Por quê? Porque à medida que ele foi trabalhando, Deus foi desenvolvendo suas habilidades. E quanto mais habilidades nós temos, mais nós vamos sendo satisfeitos pelo nosso trabalho. Você está me entendendo? Nós vamos desenvolvendo habilidades, queridos.
Eu trabalhando lá com o Cris, lá eu me sinto um Zé, assim. Nem um terço de colher lá, que nem eles falam. Nem o cabo da colher não presta. Daí ainda bem que estava o Orlindo lá para me ajudar a fazer as coisas, porque se o Cris dependesse só de mim de ajudante, estava no sal ele. Você consegue entender? Porque enquanto você vai perseverando no seu trabalho, Deus vai te colocando habilidade, criatividade, entendimento. Vai trabalhando a sua mente, vai trabalhando você, vai trabalhando a sua perseverança. Vai te dando... preste atenção, se você não azedar. Porque você pode ir para o seu trabalho pensando assim, oh, que droga, miséria de trabalho, oh vida. Sabe o rabugento? Oh céus, oh vida, que vida miserável que eu levo. E ficar reclamando. Ou você pode simplesmente falar, Espírito Santo, trabalha a minha vida. Aonde eu estou aprendendo. Aonde eu estou desenvolvendo capacidades. Aonde eu estou aprendendo com o Senhor. O Senhor está trabalhando aqui comigo, o Senhor está trabalhando comigo. Você acha que um empresário ou um grande empreendedor, ele nasceu do nada? Ou ele foi moldado ao longo dos anos? Qual que é a diferença entre uma e a outra pessoa? Aquela que se permite moldar e aquela que é dura, que não aprende nada. Os piores lugares que eu trabalhei, queridos, foram os lugares que mais me ensinaram. Piores lugares que eu trabalhei foram os que eu mais aprendi. Uma vez conversando com o meu chefe, ele me chamou no canto e ele falou, Saulo, aqui em Curitiba, em uma academia, ele me chamou, ele tem uma academia grande, ele me chamou no canto e falou, Saulo, fui gerente de banco e eu desenvolvia uma função que eu detestava. Era muito difícil para mim aquela função. Só que ele falou, na pior função foi o lugar que eu mais aprendi. E eu aprendi com ele, eu falei, é isso mesmo. E nos piores lugares que eu estava, eu começava a ver, e aí Deus, o que o Senhor está querendo tratar comigo? E a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Você sabe que você está em um trilho de um propósito que Deus está desenhando na sua vida. Cada oportunidade, cada lugar que você está é um lugar para você aprender. Amém? Para o futuro que Deus está desenhando para você. Provérbios 12, 24 fala assim, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A mão diligente dominará. O que é mão diligente? É o trato com o teu trabalho. Quanto mais você trabalha grato, mais você aprende. Se for comparar a minha mão com a mão do Cris é diligente ali, na obra na construção civil. A minha mão não é nem um pouco diligente, tudo torta. Daí vai diferente, né? Mas você consegue entender? A mão diligente, ela dominará. Então, cada lugar que você está, queridos, no seu trabalho, use isso para você aprender, para você entender. Porque Deus vai te levantar, você sendo fiel no pouco. Às vezes a gente olha para a igreja e olha assim para a nossa igreja, e eu caí na tentação de orar, Deus, o Senhor podia enviar um empresário. Sabe o que Deus me falou? Eu vou levantar um empresário do meio deles, de um povo simples. A minha palavra vai ser eficaz na vida deles. E você vai ensinar a eles os princípios do reino e eles vão crescer. Às vezes a gente acha assim, mas será que eu tenho capacidade? O Espírito Santo habita em você. Ele pode te dar criatividade. Só que nós cortamos a criatividade vinda do alto quando nós começamos a murmurar e reclamar. Nós cortamos os insights de Deus quando nós murmuramos. Agora, quando nós estamos agradecendo, Deus vai bombardeando a nossa cabeça de informações. Trabalhamos para Cristo. Colossenses 5, 25. Abram comigo lá também. Colossenses 5, 25. Tudo o que fizerem, fazer de todo o coração como ao Senhor, não para homens. Tudo o que for fazer, fazer de coração como para o Senhor e não para homens.
As Escrituras nos revelam, queridos, que ao trabalharmos estamos servindo ao Senhor e a pessoas. Considere sua atitude com relação ao trabalho. Se você pudesse ver a pessoa de Jesus, preste atenção. Se você pudesse ver a pessoa de Jesus como seu patrão, você tentaria ser mais fiel em seu trabalho? Sim ou não? Se você pudesse ver Jesus assim, a pessoa de Jesus no seu trabalho, você seria mais fiel? Se a resposta for sim, queridos, é porque nós precisamos crescer um pouquinho em fidelidade. Porque nós trabalhamos para Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. A parte mais importante que você precisa responder a cada dia ao começar o trabalho é: para quem estou trabalhando? Para quem que você está trabalhando? Para Jesus. Querido, você não trabalha para pessoas. Se você é um crente nascido de novo, você trabalha para Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. Amém? Vamos ver a parte de Deus no trabalho agora. Deus dá habilidades profissionais. Êxodo 36:1 fala assim: e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para fazer toda a obra para o serviço do santuário. Quando Deus foi criar o santuário ali, Ele desenvolveu ou trouxe pessoas habilidosas e inteligentes, que Ele mesmo tinha colocado essa habilidade neles. Então Deus, queridos, Ele estabelece e Ele nos dá habilidade. Deus dá a cada pessoa habilidade e talento singular. Por isso as Escrituras fazem uma hierarquia profissional. Por exemplo, Davi foi pastor de ovelhas e rei. Lucas, ele foi médico. Lídia foi uma varejista de vendas de tecidos de púrpura. Daniel foi oficial do governo. Paulo, fazedor de tendas. E finalmente Jesus foi carpinteiro. Deus, Ele dá essa habilidade no trabalho. Deus dá habilidade a nós no trabalho. Queridos, se nós temos falta de sabedoria, a Bíblia fala para a gente pedir sabedoria, que Deus vai dar sabedoria. Você tem o sonho de abrir um negócio, comece a orar para Deus te dar a habilidade de empreender. Você está trabalhando no teu trabalho, tem situações que você não sabe resolver, o que você precisa fazer? Deus me dá sabedoria. E Ele dá, queridos, Ele dá habilidade. Deus controla as promoções. Sabe promoção de trabalho? Deus controla as promoções. Abram comigo lá em Salmo 75. Isso é dureza de aprender, queridos. Doeu para mim aprender isso aqui. Salmo 75, do 6 ao 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. E a um Ele humilha, e a outro Ele exalta. Pode ser isso surpreendente para você, queridos, mas não é o seu chefe quem controla a sua promoção. É o Senhor que faz. A um Ele humilha, a outro Ele exalta. Eu trabalhei 3 anos e meio de metalúrgico, queridos, e eu trabalhava cuidando de um final de uma linha de produção. E quando entravam pessoas novas, eu ensinava essas pessoas a trabalharem, e essas pessoas aprendiam, e logo elas eram promovidas. Então eu ensinava os novos que entravam, e eles eram promovidos. Daí meu chefe falava assim: não posso te promover, porque eu não posso te tirar do final da linha aqui. Se eu tirar você aqui, não funciona. Só que a promoção, quando eu recebia um aumento de salário. Eu nunca recebi. Durante 2 anos eu não recebia promoção. E eu ia brigar com Deus, falava: Deus, isso aí é injusto, mata esse homem miserável.
E Deus começou a trabalhar o meu coração no nosso trabalho, queridos, é onde Deus trabalha o nosso coração. E Ele foi trabalhando o meu coração. E eu comecei a me deparar com textos como esse, comecei a entender que a nossa promoção está nas mãos de Deus. A uns Ele humilha, a outros Ele exalta. Talvez você esteja trabalhando em um lugar que você não goste, queridos. Só que é ali que vai ser provada a sua fidelidade. Se você trabalha para homens ou você trabalha para Deus. A hora que você se alegrar no lugar onde você está, queridos. A hora que você falar, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque eu posso dividir um miojo com a minha esposa. Muito obrigado pelo pão com ovo. Quando você começar a ser grato no pouco, queridos, você vai ser exaltado. Deus vai te direcionando para aquilo que Ele tem para a sua vida. Aqui que é o problema do crente. Eu conheço empresas, queridos, que não contratam crente. Porque o crente fala demais, reclama demais, fala mal dos outros, amaldiçoa a empresa, fala, meu Deus vai vir com fogo nessa desgraça. De que espírito vocês são? Lembra lá, Jesus estava andando com os discípulos, tentou entrar numa cidade, não deixaram entrar nessa cidade, chegou ali João, ali encostou nele e falou, você quer que ore por fogo para matar todos esses miseráveis aí? Jesus olhou para ele e falou, o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Como que vocês vão? E é aqui que nós nos perdemos, queridos. Nós ficamos enroscados nas mesmas coisas. Por quê? Porque se a gente não for fiel no pouco, nós não vamos ser fiéis no muito. E aquele que não é fiel no pouco não é acrescentado ao muito. Então, aonde nós estamos, nós precisamos agradecer, queridos. Obrigado, Deus, eu não estou onde eu quero. Ok, não tem problema. Eu não estou onde eu quero, mas eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida e eu vou alcançar aquilo que o Senhor tem prometido. Você tem promessa de Deus para a sua vida, sim ou não? Você tem, sim ou não? Sim. Presta atenção aqui em mim. Eu fui muito impactado essa semana. O pastor de Paranavaí chegou para mim, Deus tem falado uma coisa para mim. Foque na promessa, não nos problemas. E aquilo entrou em mim. E eu quero falar para você, foque nas promessas. Sabe por quê? Aonde você está hoje e aonde você queria estar, problema vai ter. Pastor, eu quero ser empreendedor. Ok, amém. Foque na promessa. Porque vai ter problema. Porque empreender também tem problema. Ser chefe também tem problema. Pastor, eu quero mudar de emprego. Amém, queridos. Foque na promessa, mas você mudando de emprego vai ter problema do mesmo jeito. Aonde nós estamos existe problema, queridos. Nós não podemos focar no problema. Nós temos que focar na promessa de Deus para as nossas vidas. Se eu como pastor focar no problema, eu fico louco. Eu pego uma cadeira dessa e taco em tudo vocês. Brincadeira, tudo não. Só em alguns. Você consegue entender? Eu falo isso para ilustrar, mas é verdade, queridos. Se a gente foca no problema, a gente se perde. Nós precisamos focar nas promessas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Pastor, não sei, não tenho promessa. Se não tiver promessa, converse comigo que eu já arrumo umas 3 para você. Deus tem promessas para as nossas vidas, queridos. Deus tem promessas para a colônia, para a igreja. Deus tem promessas para a tua área financeira. Deus tem promessas para a sua família. Foque nas promessas, não fique focando nos problemas. Jesus, ele entendia muito isso. Olha o que ele fala lá em João 19. Abram comigo lá, João 19, do 10 ao 11. Jesus está tendo uma conversa com Pilatos. Pilatos era o governador daquela regional. Pilatos, ele tinha autoridade sobre aquele local onde Jesus estava. E olha que interessante a conversa dele. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Pilatos deu uma carteirada em Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quando Pilatos dá carteirada em Jesus, falando assim: eu tenho autoridade para te crucificar e para te soltar, o que Jesus fala?
Você só tem autoridade nesse exato momento porque foi te dado de cima. Porque a minha vida está segura em Deus. Se a gente entendesse isso, queridos, nós íamos entender que a nossa vida não é governada pelo nosso chefe. Nossa vida é governada por Deus. E toda a autoridade que está sobre a nossa vida foi colocada por Deus. Então eu ando seguro. Eu não quero matar meu chefe. Eu entendo, a autoridade foi colocada por Deus e eu estou seguro, como Jesus estava. Pastor, mas se meu chefe te mandar embora, Deus humilha e Deus exalta. Se o seu chefe te mandou embora, Deus está abrindo uma nova porta. Eu profetizo sobre a sua vida. Não ande com medo no trabalho. A sua vida está segura em Deus, mas assuma as suas responsabilidades. Não vai lá brigar com o seu chefe e falar, não, o pastor falou que eu estou seguro, posso meter a boca nele, aquele miserável. Não, queridos, nós estamos seguros porque nós estamos seguros em Deus. A nossa parte agora no trabalho, devemos trabalhar com diligência, queridos. Eclesiastes 9:10 fala assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tudo que vier na sua mão, faça com força, faça com energia, faça com disposição. Provérbios 12:27 fala assim: mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ser diligente, ser certo, correto no seu trabalho. Amanhã de manhã, queridos, quando você acordar, fale assim: eu vou ser diligente, vou fazer meu trabalho. Se isso acontece, queridos, entre nós, o avivamento se inicia. Porque o avivamento não acontece dentro da igreja, ele acontece fora. Quando as pessoas olham para você e falam: o que ele tem de diferente? Por que ele faz desse jeito? Nas Escrituras, queridos, o trabalho diligente é encorajado e a preguiça é condenada. Provérbios 18:9 fala assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Nós precisamos ser diligentes naquilo que nós fazemos. Vocês estão aqui? Amém? Devemos ser honestos naquilo que fazemos. Levíticos 19:11 fala assim: não furtais, não mintais, não usais de falsidade, cada um com o seu próximo. Devemos ser honestos, queridos. Aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Aquilo que é para ser feito, dinheiro, ser honesto. E o último, queridos, e esse é o que pega a maioria, me pegou muito. Devemos honrar os nossos chefes. Abram comigo lá em 1 Pedro 2:18. 1 Pedro 2:18. Essa palavra é para dar um nó na nossa cabeça, queridos. Um nó de verdade, Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala. Servos. Quando ela fala servos, ela está falando empregados. Servos, empregados. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Senhor, você pode colocar empregador. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Mais uma vez. Servos, empregados, sede submissos com todo temor ao vosso empregador, ou Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pastor, eu tenho um chefe ruim. Queridos, se submeta, que ali vai estar a bênção de Deus para a sua vida. Se submeta. Pessoas piedosas sempre honram o seu superior, queridos. Devemos honrar os nossos companheiros de trabalho, nunca difamá-los. Provérbios 30:10 fala assim: não calunieis o servo ou o empregado diante do seu senhor ou empregador, para que aquele não amaldiçoe e fique culpado.
Devemos criar um ambiente de trabalho favorável, Senhor, queridos, às pessoas que estão ao nosso redor. E devemos honrar aos nossos chefes. Só que quando nós falamos de honra aos chefes, queridos, sobe muita argumentação na nossa cabeça. Ah, pastor, mas você não conhece meu chefe. Queridos, eu já discuti com Deus mais de 3 anos com relação a esse texto. Eu sempre perdi dele. A melhor forma de interpretar a Bíblia é interpretando a Bíblia. É o que está escrito. Está escrito. Eu já tentei espernear, eu já tentei brigar, eu já tentei trazer argumento. Falei, meu chefe me rouba, me passa para trás. Daí eu caio nesse texto e ele fala o quê? Sede submisso, honre. 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 Você não trabalha para pessoas, você trabalha para Deus. Tudo o que você for fazer, queridos, faça como se você fizesse para Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? É um confronto para nós, sim ou não? Espero que eu tenha te confrontado e te chacoalhado, porque esse era o objetivo. Nós precisamos nos chacoalhar, queridos. Porque